É porque assim, barbaridade. vamos combinar. O crime a banco, a tendência é zerar. Então... Porque não tem mais o dinheiro. Exato. Né? Entendeu? Vamos falar já aqui. está migrando. Tanto é que hoje uma das delegacias que mais crescem no estado hoje são as delegacias de crimes cibernéticos, né? São, Claro. Hoje hoje há muito golpe. Pix, né? E ele não tem uso da violência. Acontece isso. Só que o que acontece? O sequestro está em alta de novo hoje. Entendeu? Mas não é o sequestro comum que a gente via com aqueles cativeiros longos. Hoje o sequestro que subiu muito é o Pix. Entendeu? E os sequestradores estão utilizando muito, não sei se pode falar o nome de uma plataforma de encontro. Entendeu? Tipo, hoje, muitos caras que são vítimas do sequestro Pix são vítimas de encontros marcados no Tinder. Entendeu? Acontece muito. O cara vai lá, ele acha, o cara lá feião, horroroso, vê a princesa que deu um like na foto dele e fala, oportunidade da minha vida. Tem paciência, aí ele pega os caras no motel mesmo. Ele marca o encontro com a menina. Me pega em casa, eu moro na rua tal. Hora que você para o carro na frente da casa da mina, os caras chegam. Ou então entra aí, ele entrou, já tá lá dentro. E outra, homem, já tá tudo certo. Homem pra pegar uma mulher, ele mente um pouco, né? Ele aumenta a posses. Ele fala... O tamanho da rola. Não, e aumenta a posse. Na verdade, quem gosta do pai é o outro público, né? A mulher gosta, né? Entendi. Entendeu? Você acaba passando, sei lá... E eles têm uma puta paciência. Eu vi a matéria e pegaram um tiozinho, empresário e tal. Ele ficou 3 meses conversando com a menina. Falsa. Não é que ele ficou um dia, às vezes pode ser uma menina mesmo, nem precisa ser falsa. Às vezes tem mesmo, mulher na quadrilha. 3 meses e batendo papo aí. Aí o cara falou, cara, você não sabe? Ele falou, cara, eu fiquei 3 meses conversando, não achei que era... E querendo ou não, você cria um laço, um vínculo, uma confiança. Exatamente. Você confunde a tua cabeça nessa série. A Pepeca é um bem dormido, né? É um bem dormido. Eu falo brinco com os meus amigos, se não tivesse mulher no mundo, nem o dente a gente escovava, sabe? Você não ia nem trabalhar pra trocar de carro, nem nada, porque tudo que você faz, que você faz na vida gira muito é pra comer alguém, entendeu? Tudo que você faz na sua vida, quando você troca de carro, o final é esse. Eu digo que o mal da humanidade... Quando você arruma os dentes, o final é esse. Tudo é... O mal da humanidade, tudo brother. por causa da buchaca. Tudo por isso. Eu criei uma neologia, um novo termo. Onde acaba, o mundo se acaba. É o egoceta. 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 Meu irmão, cara, isso é o fim do mundo. Cara, egoceta é a palavra que... Você quer melhorar de vida com o objetivo final de pegar alguém, cara. Você quer... E a TV noticia todo dia, cuidado com o golpe do porra do dia. Mas vai, cara. Todo dia tem um caindo. Tem. São sequestros mais rápidos, que a gente voltando pro tema, são sequestros mais rápidos. Mas isso é da alçada de vocês ou não? Na verdade, a gente sequestra... Tem ossada também? Ossada? Encontraram ossada? Que ossada? Entendi, ossada. Então, eles tá brincadeira, meu. Eles acionam a gente, sim, em momentos pontuais. Acontece que, como eles estão por dentro da investigação... Como é um sequestro de curta duração, as coisas acontecem com uma dinâmica muito grande. Muito rápido. Entendeu? Né? E eles têm uma estrutura muito maior, por exemplo, de acesso a telefones e viaturas descaracterizadas, que às vezes a presença da nossa viatura no momento em que eles estão tentando descobrir pode acabar afastando ou atrapalhando a investigação deles. Porque são sequestros de 10 horas, 12 horas, às vezes não há tempo hábil para isso. Mas acontece muito, por exemplo, deles terem uma região aproximada e fazer uso necessário de viaturas caracterizadas, a gente começar a fazer buscas com algumas características ou buscando alguns perfis especificamente, passado por eles, aí sim a nossa presença acaba gerando uma intimidação no local que acaba gerando resultados positivos dos caras assustarem e acabarem soltando a vítima. Então, são estratégias, mas basicamente eles são autossuficientes e eles acabam, na maioria dos casos, eles mesmos resolvendo. O que acontece muito é que o pessoal, os sequestradores, né, eles descobriram o quê? Se você faz sequestro longo, custa caro, só que o ganho é alto, porque eles vão escolher exatamente a vítima correta, um cara com dinheiro. Só que aí demanda de um planejamento muito grande. Esse pessoal hoje, eles falam assim, pô, tá fácil o dinheiro. Eu pego qualquer um na rua, o cara tem 10, 15 mil numa conta, ou então eu posso fazer um empréstimo. Ou se não tiver, ele solta o cara. Eu faço empréstimo na sua conta. E o dinheiro movimenta muito rápido. Porque antes, o que você tinha que fazer? Você tinha que ir no banco, fazer uma TED, assinar um papel, mandar o dinheiro. Aí, pô, vai na conta de alguém, o cara tem que sacar. Então. Hoje não. Em 10 minutos você consegue movimentar para 20 contas diferentes. Faz a festa. Então, isso... Eles descobriram que se eu faço esses sequestros rápidos, a polícia não tem tempo hábil para conseguir me encontrar.
É o que eles acreditam também. Mas isso não existe crime perfeito, e o que acontece? Às vezes é o que o Pedrinho falou. Às vezes não vale a pena acionar a gente porque eles vão ter o local correto. Mas já aconteceu, de falar assim, descobrimos o local exato onde o cara está sendo mantido em cativeiro. Aí eles acionam a gente. Né? A gente tem toda uma tá lá, ninguém sabe, o sequestrador não percebeu que está sendo monitorado, ele está mantendo aí a vítima em cativeiro. Eles devem chamar, né? Porque vocês esperam a vítima ir embora para dia ou não? Isso é uma portaria da Secretaria de Segurança. Depende. Nesse caso de coisa não, a gente tem são as diferenças de combate em ambiente confinado. Entendeu? Quando, por exemplo, eu vou buscar um cara que está procurado no roubo a banco. Se eu cercar a casa, ele não tem para onde sair, entendeu? Eu não preciso arriscar, por exemplo, a entrada de uma equipe. Sim. Se ele tiver com AK-47 lá dentro, beleza, eu encho a casa de gás e eu boto ele para fora. Ele vai querer sair. Ele não vai querer ficar lá dentro. Agora, por exemplo, se eu vou cumprir um mandado de busca de tráfico de drogas, eu não posso ser tão rápido a ponto de comprometer a segurança da minha equipe e também não posso ser tão lento a ponto de permitir que ele descarte provas da privada ou pela janela ou algo assim. Uma vez que tem resgate de reféns, a nossa tomada a gente usa uma técnica chamada inundação, entendeu? Que prioriza a vítima. O entendimento de resgate de reféns aqui no Brasil é muito ruim, assim, sabe? Eu não sei. Por quê? Porque a polícia, por um período, hoje eu vejo uma melhora, mas a polícia acabou sendo, por um período, uma profissão marginalizada, entendeu? Às vezes por questões políticas que eu não quero entrar em detalhe. Por exemplo, assim, o cara que mora numa zona periférica, por exemplo, ele tem um entendimento de que o Estado não se manifesta, por exemplo, na escola, não se manifesta na saúde, não se manifesta, mas ele quer se manifestar na repressão. É tipo, o entendimento de um cara daqui que mora na periferia, às vezes é daquele pai que abandonou o filho, volta com 18 anos e quer dar uma bronca no moleque quando ele tira uma nota. Porra, você não tava aqui em momento nenhum. Então, não tô falando. Não tô falando que é isso que acontece. Eu não quero. Você não tá generalizando. Eu não tô querendo gerar que assim. Também não quero entrar em assuntos políticos. Mas eu tô passando para você uma colocação de que uma reclamação que às vezes a sociedade acaba falando isso pra gente, porque a gente anda. Mas é uma minoria. Tanto no lado ruim. A sociedade está muito do lado da polícia. A polícia hoje sim teve. Mas é discurso, papai. Entendeu? Não, mas assim, É uma minoria que faz barulho pra caralho. Não, mas então, mas eu sinto, por exemplo, hoje uma mudança, por exemplo, pelo número de fotografia que a turma quer tirar com a gente na rua quando a gente tá uniformizado. Então você vê que tem um carinho. Mesmo às vezes dentro Acha que é avatar de CS, né? Quando a gente entra dentro de comunidade... Acha que o cara tá fantasiado, né? E quando a gente entra, por exemplo, dentro de comunidade... Gente, ele é do CS. E quando mas é tipo, o uniforme nosso é igual, né? O videogame. A gente usa Como é que é o nome da fabricante lá do CS, lá, a empresa? Aquela que... A distribuidora que faz o CS. A Valve. São da Valve. Porra, eu sei que eu nem sei porque eu comecei a falar isso. Mas vai, dá roupa aí que eu faço só isso. Da sociedade, reclamar da polícia. Que falou que na saúde, não entra mais na repressão, a polícia vem. Mas eu não lembro porque eu comecei a falar isso. Daqui a pouco eu lembro. Pedrinho. Não, daqui a pouco eu lembro. É falta de vodka, eu fiz uma introdução para começar um tema, acabei esquecendo, mas daqui a pouco volta aí. Enfim, e voltando no assunto do sequestro, com essas altas que eles tiveram, entendeu? Através de sequestro PIX, então gerou trabalho pra caramba. Para dar um exemplo, teve uma ocorrência, a gente não estava, era outra equipe, mas estava sendo monitorado uma situação de um cativeiro. Eu não me lembro, como a gente não participou, eu não tenho como dar lembrei o porquê. Então, vai lá. Só não esquece. Eu lembrei, eu vou esquecer. Ele veio bebendo na viatura, né? Esqueceu. E aí, o que aconteceu? O pessoal estava monitorando, a gente tem equipes de plantão todos os dias, 24 horas por dia, então a gente pode ser acionado, inclusive, no sobreaviso. Não é o nosso dia de plantão hoje, mas se acontecer alguma coisa, nosso telefone vai tocar, a gente tem que sair. Policial 24 horas, 7 dias por semana. Ainda mais na nossa unidade, que são poucas pessoas e muito trabalho. Então, o que aconteceu? Eles foram acionados, tinha uma situação de cativeiro, eles estavam sendo monitorados, sabiam exatamente o local. E aí uma equipe nossa, junto com o pessoal da investigação, foi até o local, cercou a casa e prendeu todo mundo. E libertou, e no final tinha não só uma vítima, que era o que a informação dizia. Geralmente esses cativeiros, eles compartilham, então ele sequestra 2, 3 pessoas. Tinha uma galera. Fizeram um cowork. Fizeram um cowork. Um cowork no crime. E aí, parece o cara vai fazendo assim, ele vai passando, pega um, pega outro, e põe tudo junto. Faz um cowork. E aí vão trabalhando com o telefone, vão fazendo empréstimo. Pegando ganho da turma. Então libertaram 2 pessoas. Bicho.
nesse dia. Tá foda. Então, o resgate de reféns é uma situação muito delicada, entendeu? Até porque a imprensa, de uma maneira geral, ela sempre coloca notícias pejorativas da polícia. O que as pessoas precisam entender sobre resgatar um refém? Quando se tem um bandido dentro da casa, ele tá lá, ou entra num lugar e ele tá peraí, bandido não. Um sequestrador. Também não. Uma vítima da sociedade. Uma vítima da sociedade dentro da casa, ou, por exemplo, um cara que fez um rouba-banco, como ocorreu, e tá lá com 10 reféns lá dentro. O que você precisa entender? É que a polícia vai fazer de tudo para tirar esse cara na negociação. Entende? Sim. Sempre na negociação. Tanto que você vê negócio é 10, 12 horas. Porque a negociação ela não tem efeito colateral. Entende? Quando a gente toma uma medida extrema de tomar o ambiente para tirar a vítima de lá de dentro, isto significa, o que as pessoas não conseguem entender, que aquelas 10 pessoas que são reféns naquele momento, elas já estão tecnicamente mortas. Entende? Porque esse cara principalmente se for um caso de sequestro passional, entende? O negociador, ele espera uma vida, se preciso for, para não colocar a vida da vítima em risco, entende? Se o negociador chegar para a equipe de assalto e falar assim, ó, esse cara tá demonstrando um temperamento instável e a qualquer momento ele vai matar. Fazer merda. Entendeu? Então, aí vocês precisam agir. Então, nesse momento, o que vocês precisam entender é que essa vítima já está morta. Se por um acaso eu entrar e a tomada de ambiente demorar, eu não consigo me teletransportar pro momento, me teletransportar e tomar a arma do cara. Às vezes o cara tá num cômodo central da casa que leva pra mim alguns segundos pra chegar até ele. É o tempo dele fazer. Ele vai ouvir a porta arrebentando. Qual que é o tempo que ele tem? Qual que é o tempo que ele tem pra acionar o gatilho? É muito menor do meu de correr 3 cômodos. Entende? Então, quando a vítima morre, geralmente a gente vê aquelas notícias assim que doem na nossa alma. Polícia. Não, em tentativa frustrada, a vítima morre. Não, pessoal, aquela vítima já estava morta. Eu tentei impedir que ela morresse. Perfeito. Se tivessem 10 vítimas lá dentro e 3 ou 4 morreram, eles vão noticiar que ação desastrosa da polícia mata 4. Vocês. Não. Nós não matamos 4. Nós salvamos 6. Salvou 6. Porque as 10 iriam morrer. Entendeu? A gente é humano. Sabe qual é o nome disso, papai? Narrativa. Entende? Que legal pra caramba que a sociedade hoje, ela está atenta. Tá mais esperta, tá verdade. Tá mais ligada né? Um tiro para um atirador de precisão. Poxa, é ruim. Às vezes você tem que fazer um tiro que tá parecendo uma fração de cabeça do cara. Entende? Por exemplo, dentro da polícia, isso é muita responsabilidade. Qual que é o nosso dever? Entendeu? É acertar esse tiro. Nós treinamos dentro da nossa unidade para acertar o tiro de precisão. Não é geralmente as pessoas perguntam a que distância você acerta um tiro? Eu não posso te responder a que distância eu acerto um tiro, entendeu? Eu tenho que saber a distância que eu não erro esse tiro, entendeu? Eu tenho que ter 100% de eficácia. Não adianta eu acertar 10 tiros a 300 metros e errar um. Entende? Esse erro pode ser no momento que tem a pressão, tem tudo. Todo negócio com refém vai um sniper ou não? Se tiver, a gente tem sempre um atirador designado dentro do nosso grupo. Porque o que acontece? Aonde o sniper ele busca a máxima precisão. Perfeito. Quando eu preciso incapacitar a vítima, entendeu? E não criar a vítima, o agressor. E não causar um ferimento morte. É uma diferença. Se eu disparar um fuzil 762 no peito do cara, ele vai morrer? Sim. Mas o morrer, pra mim, naquele momento, não interessa. O que eu preciso, na verdade, é incapacitá-lo imediatamente. E fisiologicamente, eu tô falando do T da morte, né? Então, que é onde eu consigo desligar o agressor e não causar um ferimento morte. Eu preciso tirar a atividade voluntária desse cara com um único disparo. Eu não tenho chance para o segundo. Então, a gente não tem casos com reféns, nesse caso, com muita frequência. Então, a gente tem uma adaptação... Esse é o clássico, né? Esse é o clássico. O tiro clássico do sniper é aquele tiro com refém, que o cara tá segurando a vítima. Sim. O cara e dá aquele tiro tem um clássico lá do Rio que o boné do moleque voa, né? Aquele da Tijuca. Então, tem vários, assim. Só que eles... Só vai embora o boné. Assim. Esse é o mais difícil. É o clássico, mas... A gente treina para esse tiro. Nós temos a qualidade desse tiro.
Entende? Tipo, esse tiro, todo mundo que trabalha... apresentado pra gente é muito difícil. Tem até aquele filme que é brabo demais, velho. O Sniper Americano? Não sei, que um cara vai pra guerra, que o cara... Só que ele já busca... O sniper militar e o sniper policial tem características diferentes. Quais? Entendeu? O que acontece? O sniper militar, ele vive, em via de regra, uma guerra regular. O que seria uma guerra regular? Uma guerra de fronteiras. Então, todo mundo que está do lado de lá é inimigo. Ele não tem a preocupação da incapacitação imediata, via de regra, tá? Em casos comuns, não que não haja exceção. É verdade. Então... mas os caras usam o escudo humano, né? Não, então tudo bem, mas aí, às vezes... tudo bem, mas aí eu passo para guerra irregular. Se eu vou guerrear num lugar onde civis estão espalhados no meio dos inimigos, eu vivo uma guerra irregular. Sim. Entende? Perfeito. Então, o que acontece? Escudo humano que eles fazem, né? Então, o que acontece? Se eu estiver lutando contra um exército, se eu acertar um tiro no peito do cara, um tiro na barriga contra um exército, eu já tirei esse cara de combate. Não tem problema se ele morrer depois de 2 minutos. Mas eu não posso aceitar que um cara que esteja com um refém na mão morra depois de 2 minutos, porque ele mata a vítima. Você já viu aquele filme Falcão Negro em Perigo? Vi. Já assistiu? Vi. Você percebeu que todas as vezes que... E aquilo é um estudo de caso, tá? Sobre comunicações, o problema que eles tiveram com comunicações, e aquilo sofreu um monte de problema, que o cara falou assim, entra à direita, o cara entrava na direita, que direita? Já passou 4 quarteirão à direita. 4 ruas, verdade. E também a situação do confronto. O cara disparava no inimigo, o cara não morria ali. Ele corria pra dentro do beco de novo, essa arma caía na mão de um segundo cara, esse cara ia morrer de qualquer forma, mas daqui 1 hora, 2, 3, 15 dias, não importa, mas o outro pegava a arma e o confronto continuava. Então, o resultado, é o que a gente fala, incapacitação imediata é uma coisa e resultado morte é outra. E no nosso caso, tem que saber separar. Com refém tem que... Tem um caso, por exemplo, de um uso de sniper que utilizou uma incapacitação imediata num suicida. Você fala, como assim num suicida? Eu vou atirar num suicida? Ele tá querendo se matar, na verdade a gente tá querendo salvá-lo. Mas tem um caso nos Estados Unidos, eu não me lembro a cidade agora, que o cara deu uma vacilada com a arma e ele atirou na arma. Eu vi, isso é maravilhoso. Entendeu? Isso é um exemplo clássico de que você utiliza... O cara tá sentadinho na cadeira com a arma assim, ó. E tava uma equipe de polícia negociando pra ele não se matar. Um sniper veio de longe e deu um tiro na arma dele. O cara fez assim, ó. Pá! Caralho, entendi. Ele deu um tiro no revólver do cara, destruiu o revólver. Acabou. E chegaram... Salvou o cara. Salvou o cara. Com um tiro. Você fala, pô, entendeu? E uma outra diferença do sniper policial e que o sniper militar é que o sniper militar, ele acaba geralmente tendo distâncias maiores quando se fala em guerra. Dentro de cidade, a gente tem tiro de comprometimento que foi dado a 15 metros, por exemplo, pelo GAT numa situação em Campinas. Entende? Por quê? Vocês querem um cafezinho, uma água? Não, obrigado. Água. Porque o que acontece? As distâncias de cidade, elas são limitadas. Por exemplo, se eu pego um caso de sequestro numa avenida grande de São Paulo, qual a avenida mais larga que a gente tem aqui? 50 metros? 60 metros? Aonde um sniper vai se posicionar? Entendeu? Ele vai se posicionar do lado oposto da via ou na maior distância que ele conseguir para não ser visto e que não corra risco de passar alguém entre ele no momento do tiro. Entende? Porque eu tenho essa preocupação. A gente também tem que saber o tempo de voo de um tiro. Eu não posso fazer um tiro, por exemplo, numa rua grande de banco. Tá tendo um rouba-banco, cidade andando, e eu me posicionar a 300 metros. A gente consegue acertar um tiro a 300 metros com equipamento adequado com muita facilidade. Fácil. Entendeu? Eu consigo colocar. Você consegue fácil. Só que qual é o grande problema? Um tiro dos calibres policiais que a gente utiliza a 300 metros, o tiro demora meio segundo para chegar até lá. Você já pensou se nesse momento em que eu aperto o gatilho, cruza um carro nessa via? Então eu tenho que levar em consideração o tempo de voo. Quem deu dislike, né, Bola? Quem deu dislike, exatamente. Deu dislike acontece exatamente. Palma na orelha. É o que acontece. Então, por exemplo, dentro de 100 metros é onde eu tenho uma máxima precisão ali dentro do meu rifle. Eu tenho uma precisão perfeita para conseguir colocar um tiro numa moeda. Por isso que vai mais do alto, então, né? Então, um tiro do alto, ele garante a trajetória correta sem interferência. Isso. Entendeu? Uma posição alta é muito melhor pro atirador. Mas aí todos os cálculos mudam. Só que os cálculos mudam, porque a tabela balística, ela leva em consideração a gravidade. Uma vez que eu atiro de cima para baixo, essa tabela balística já colabora parcialmente da gravidade. É a hora que eu tenho que saber fazer o cálculo de saber o quanto eu estou colaborando com a gravidade. E fora que você tem a distância que, por causa da geometria básica, a distância que você acha que você não está.
A ilusão de ótica. Não, a distância de solo. A distância de solo é o que corresponde à gravidade. Né? Mas é se muito... você tem ângulo, é diferente as trajetórias. É isso. Papo pra maluco, não é papo de maluco, não. Papo pra então, porque o que acontece... Pra entender do caralho. Porque pra galera é tudo a mesma coisa. Pra mim é tudo a mesma coisa. Mas não é. Então, dentro de 100 metros, eu tenho um tiro muito seguro. Por quê? Porque eu tenho um tempo de voo praticamente instantâneo, apertou aqui, caiu lá. Entende? Eu sofro muito menos interferência, por exemplo, de vento. O vento que me tira, um vento razoavelmente forte vai me tirar 1 ou 2 centímetros dentro de um calibre desse aí. Entendeu? Ele calibre utilizado. Ele é sniper. Entendeu? Não. Sim. Eu atuo como atirador de precisão. Eu sou um dos atiradores do grupo. São 12. Você é o. Como é que é o Bola? O pontaria? Você é o pontaria? Deixa comigo. Olhos de águia. Deixa comigo. É o famoso pontaria. Fica assim, ó. Olhos de águia. Olha, galera, beleza? Mas o nosso trabalho é muito mais utilizado. Então, o pessoal, isso é o sniper clássico, como a gente começou a falar. Tipo, o cara acha, o cara é sniper, ele só atira em situação de refém. E não. Uma das nossas funções também é observação, entendeu? É proteção de dignatários.